Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. É um prazer passar mais uma tarde do seu lado, aprendendo um montão de coisa que a nossa produção preparou pra gente, preparou pra você nesta tarde. Bem, hoje nós vamos ter um papo super importante sobre educação positiva, autonomia e rotina na infância. No artesanato, vamos aprender a fazer um quadro decorativo com EVA. É muito lindo, viu? Você não pode perder. E a gente ainda vai aprender a lidar com as dores crônicas no inverno. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. E é claro que eu já peço para que você participe do nosso programa. Afinal, ele é nosso e eu conto com a sua participação. Tem alguma dúvida sobre educação positiva? Esse é o nosso primeiro bloco aqui no nosso programa. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem uma pessoa aqui para responder as suas perguntas. Então, mande sua pergunta lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br e a gente pede também para que você siga o nosso programa nas redes sociais. Pode me seguir também no Instagram, Maria Clara Leite TV. Então é isso, gente. Já vamos começar falando de educação, que é um assunto que interessa muita gente, né? Todo mundo que tem filho quer saber qual a melhor forma de educar a minha criança, né? Para falar sobre educação positiva, a gente tem aqui a psicóloga infanto-juvenil Yara Machini. Seja muito bem-vinda. Prazer. Prazer, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante e fundamental hoje para as famílias. É, com certeza. Yara, fala pra gente então, o tema, né, a abertura aqui do nosso programa é educação positiva. Nem todo mundo sabe o que é isso. Explica pra gente. E acontece assim um erro muito comum das pessoas acharem que a educação positiva é uma educação permissiva. A gente fala hoje sobre estilos parentais. Existem pais que são mais permissivos e pais mais autoritários. Para ficar fácil de entender, a gente pensa sempre na necessidade. Quando os pais olham somente para a necessidade do filho e acaba não levando em consideração a sua própria necessidade, as suas vontades, as suas escolhas, são pais que têm uma tendência a uma parentalidade mais permissiva. Eu ignoro, por exemplo, a criança só come na frente da televisão. Eu deixo ele comer na frente da televisão, porque assim ele come e ignora as minhas vontades dele comer na mesa, de ter um momento em família, onde a gente reconhece o alimento. Então, a gente tem como se fosse um gráfico, tirando ali a necessidade, o olhar dos pais. O contrário também, só quando é do jeito dos pais, sem ouvir os filhos, se está legal ou não, se precisa de mais tempo, é uma parentalidade autoritária. A parentalidade autoritativa ou positiva ou consciente é uma parentalidade participativa, onde eu olho a necessidade dos pais e a necessidade dos filhos. Então, ele precisa, talvez, de um momento ali de lazer, lúdico, para poder, sim, comer com mais atenção. Talvez é uma criança muito interativa. O que eu posso fazer? Eu não quero que coma na tela, mas eu posso colocar um prato de comida divertido, construir ali casinhas em forma do arroz, A gente pode colocar ludicidade e não deixar de lado as minhas necessidades como mãe. Então, os pais hoje têm essa tendência a ficar muito no permissivo e acabam não tendo o seu papel de educadores para os filhos. Yara, é importante ter um acompanhamento psicológico desde pequenininho, desde cedo, tanto para os pais quanto para essa criança, para chegar nesse tipo de educação? Hoje a procura para o psicólogo, eu tenho 3 consultórios, uma equipe com 19 psicólogos e a gente não consegue dar conta da demanda porque tem esse olhar, de talvez trazer uma antecipação mesmo do que uma necessidade. Apesar que hoje tem muitas crianças com necessidades por conta da comunicação, é um mundo muito imediatista e a própria educação parental é diferente nos dias atuais.
Quando eu era criança, meus pais não precisavam me ensinar o valor paciência, o valor talvez organização. A minha rotina era diferente, porque se eu quisesse assistir o desenho He-Man, que passava 11 horas da manhã e eu tinha aula à tarde, eu precisava me programar, estar de uniforme, ter tomado banho e assistia aquele desenho. E se eu não estivesse, né, na minha rotina, eu perderia e teria que esperar até o dia seguinte. Então, o próprio estilo de vida ensinava esses valores. Hoje, o estilo de vida ensina valores contrários. É no seu tempo, na sua velocidade. As pessoas hoje nem ouvem mais as vozes. Coloca tudo rápido para poder, né, ouvir a mensagem rapidamente, não consegue nem ouvir o original ali daquela mensagem. E isso impacta, porque a criança, ela vive nesse estilo de vida onde é tudo o que ela precisa. Sem não por talvez... acaso a gente tem aí o país mais ansioso do mundo, né? Pois aqui no Brasil. né? E a ansiedade está bem alta, né? Com um filme do Divertidamente também, a gente está olhando muito para essa pauta. E precisa disso, trazer mais leveza, né? Os pais pensarem que eles podem ser exemplo, não precisa necessariamente sair atrás de um profissional para o filho. Talvez procurar pautas de parentalidade educativa, uma educação parental. Hoje a gente tem muita literatura sobre o tema. Você mesma, né, é autora de 15 livros, né? Isso. E esses livros trazem também esses temas. Isso, eu escrevo muito para pais ou para as próprias crianças, né? E também para outros psicólogos. A gente tem muitos recursos terapêuticos, que são baralhos, cartinhas, onde a gente trabalha ali estilos parentais, autonomia. É uma forma mesmo de deixar mais dinâmico a clínica, onde a gente precisa tirar informação ali, né, da criança através do lúdico. Para a gente oferecer uma educação permissiva, a gente também precisa ter ali um apoio escolar, né? A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, sobre a questão da educação positiva versus educação permissiva, né? E aí a gente tem um vídeo, né, que circulou nas redes sociais, né, ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias, de uma professora, né, justamente criticando essa educação positiva, que na verdade seria uma educação permissiva, né? Nesse vídeo ela fala: seu filho não obedece a ninguém, ele não tem noção de autoridade, seu filho acha que as obrigações podem ser negociadas, só que dentro da escola não dá para negociar com 30 crianças. Né? Então, como é que fica isso, Yara? Eu queria que você trouxesse aqui como é que a gente aplica essa educação positiva em casa e faz com que a criança também compreenda na escola qual é a atitude que ela pode ter, né? Dessas questões de negociar, de acordos. Eu acho que tem que trabalhar muito os valores em família, né? Os pais precisam trazer esses valores, da importância do respeito. O que é o respeito? É alguém respeitar as minhas opiniões, mas eu também ouvir o outro, respeitar os outros, saber que existem regras, mas também precisa ter aquela participação, porque a escola é o lugar onde as crianças precisam da criatividade. Então, é o equilíbrio. Eu preciso dar voz às crianças, mas eu preciso trazer também um direcionamento, né? Existe esse direcionamento educacional. Os pais permissivos, eles têm muito a tendência de não ser exemplo para os próprios filhos, porque eles estão a todo momento negando as suas necessidades. É só o que o filho quer, da maneira que o filho deseja, e aí ele acaba não aprendendo a valores importantes como resiliência, como respeito, ouvir para depois falar. Então, acho que hoje as famílias precisam trazer mais essa questão do respeito e a escola andar com a família, porque a gente fala que é uma tríade muito importante, né? Então, quando a criança vai para um profissional, pedido ali de uma ajuda mesmo para o desenvolvimento infantil, a gente sempre pensa numa pirâmide. Um ponto, o profissional, o pedagogo, o psicólogo, né, um acompanhamento específico. Na outra ponta da pirâmide, a família e na outra, a escola. E a criança ao centro. Porque hoje as crianças ficam mais tempo na escola do que em casa. Sim. E tem valores que são só da família.
né? Valores quando a gente traz questões de religião, questões de sexualidade, isso tem que vir da família, né? O que a família pensa e acredita que seja o ideal para o seu filho. E a escola contribui com valores socioemocionais, trabalhar a inter-relação das crianças, o respeito um pelo outro, a educação, as atitudes respeitosas dentro do seu limite, mas também, né, sendo ouvido, participando e dando conta dos 30 alunos, porque é uma obrigação da escola e tem dinâmicas e metodologia para isso. E tudo mudou muito, né, hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha outro tipo de educação, como você disse, né? Inclusive dentro das escolas. E hoje já não é mais assim. Bem, e colocar rotina na vida da criança é muito importante para que ela venha a ter também autonomia, né? E tudo isso também faz parte dessa educação positiva, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, a rotina ela é muito importante porque ela ajuda na autonomia e também na autoestima da criança. Tem crianças que chegam, às vezes, 6, 7 anos, que não têm regras, não sabem o que fazer, né? Porque não participam na casa. Quando eu recebo uma família, normalmente eles falam assim, eu gostaria que meu filho obedecesse, né, cumprisse as ordens. E eu sempre questiono, ok, e o que você espera do futuro? Eu quero que ele gerencie a minha empresa, que ele tome conta ali dos meus negócios. Mas se ele sempre obedeceu, como que ele pode um dia gerenciar, né, trazer essa atitude diferente? Será que a gente pode trocar o obedecer por compartilhar, colaborar com a família? Para você colaborar, uma educação colaborativa vem desde pequenininho. A criança tem que ter uma obrigação, então ela pode, por exemplo, tirar o prato da mesa e deixar na pia, jogar o lixo. Na hora da organização, pode fazer até brincadeiras para deixar mais lúdico, para fazer sentido para a criança, mostrando que a organização, a rotina não é algo ruim, é algo que auxilia. Então, olha, tem 1 minuto, a mamãe vai guardar tudo que é verde, agora você vai colocar tudo que é amarelo dentro da máquina de lavar roupa. Então, pode ter momentos divertidos de interação, porque isso também está faltando muito nas famílias, um excesso de trabalho, né, onde sai aqui em São Paulo, por exemplo, é muito raro você almoçar com os filhos. Sai cedinho, volta à noite, já está na hora do soninho da criança. Então, precisa, às vezes, adequar o momento da rotina no bem-estar e para ensinar também, né, a criança a colaborar no dia a dia. E transformar esse tempo, esse pouquinho tempo que tem num tempo de qualidade mesmo, né, Yara? Que é difícil também, que a gente chega em casa, tem um monte de coisa para fazer. Mas pelo menos no final de semana, aquele dia livre, realmente transformar aquilo num tempo de qualidade, né? Tem idade para a gente começar a aplicar essa educação positiva? Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, não começou desde pequenininho? Se a criança já tem uma certa idade, já não dá mais? Não, sempre tem idade para tudo. Tem algumas mães que procuram essa educação parental que falam, se eu soubesse disso, mas agora ainda, né, tem como a gente resgatar. Ainda há tempo? Até nós como filhos, às vezes a gente fala assim, poxa, eu posso ser um filho diferente para minha mãe e para o meu pai. Então, trabalhar né, com essas questões de respeito, de valores, trazer muito a gratidão, agradecer os nossos pais, agradecer os nossos filhos pelas ajudas, né, pela colaboração, tudo isso não tem idade. E educação parental é muito dos pais. Então, ela pode ser começada, inicializada desde a época que está grávida ou pensando ali, né, no momento de gerir um filho. Indo atrás de literatura, de, né, vários embasamentos para a gente poder cada vez mais se preparar para uma educação mais respeitosa. Mas aproveitando que você está aqui, né, Yara? Vamos supor que uma mãe chegou agora, né? Um pai, uma mãe, uma família chegou agora no teu consultório e falou, Yara, me ajuda, lá em casa é totalmente diferente. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, os pais olharem para dentro de si. A gente precisa trabalhar esse autoconhecimento. Então, logo na primeira sessão, eu peço para eles fazerem uma lista, cada um, dos seus limites. O limite não é da criança, o limite é dos pais, até onde, qual comportamento ele aceita da criança. Então, por exemplo, eu quero que ele durma no quarto dele, quero que ele coma olhando, né, para o alimento, aprendendo que tem que ter um prato colorido na cozinha. Gostaria que o meu filho não gritasse ou não bater, que tem crianças que batem nos pais. Então, eles precisam enxergar
qual é o limite, porque a maioria tem essa dificuldade. E se eu não sei qual é o limite dessa relação, como que eu posso orientar? Fica uma parentalidade muito aberta ali, né? Uma borda que a gente fala, não tão segura. Isso é algo importante também que eu sempre falo. O pai e a mãe nunca são iguais, né? Tem conceitos e vivências diferentes e vem de histórias de vida diferentes. Tudo isso, né, a gente traz no nosso desenvolvimento. Quando eu recebo uma mãe mais permissiva, tadinho, deixa. Existe muitas vezes, né, o pai naquela relação, ele tende a fazer um balanceamento de mais autoritário. E cada vez a gente vai tendo um funil. Então, a criança, ela fica com aquele espaço onde ela tem que aprender e se desenvolver muito amplo. É difícil, uma hora pode, uma hora não pode. Por isso a rotina é tão importante. Quando eu tenho congruência entre os pais, os dois, um respeita o outro na frente da criança, não tira ali a autoridade, conversam antes sobre as regras, sobre os combinados, sobre a flexibilização. É muito importante esse momento de flexibilização. Eu tenho, né, uma parentalidade ali com bordas seguras, a criança se sente muito mais seguro naquele ambiente onde os dois sabem qual é o limite de cada um, até onde, né, o que é muito importante para um, que um não pode abrir mão, essa conversa, essa interação, essa congruência ali, né, de rotinas mesmo, desses limites, desse planejamento da educação parental é fundamental. Quer dizer, muitas vezes você precisa antes tratar os pais para depois chegar nesse trabalho que é feito com a família como um todo, com a criança junto. E também quando chega a criança para um determinado acompanhamento, não existe terapia infantil sem envolver a família e a escola. A gente sempre faz uma reunião com a escola, cada 6 meses ou 2 vezes por semestre, porque a criança é uma na escola, é uma na família, é outra no espaço terapêutico, onde ela tem atenção só para ela, um espaço lúdico, cheio de brinquedos, jogos. Então, a gente precisa compreender todo esse dinamismo, né, e acolher todos. Criança é sempre junto com família. É isso. Eu queria que você desse alguns exemplos, assim, de coisas que muitas vezes as crianças dificultam para fazer. Como, por exemplo, chega numa idade, não quer tomar banho. Qual a melhor atitude? Você sabe que tem muito, né, do banho. Não quer tomar banho e depois não quer sair do banho, né? Exatamente. Existe, assim, uma falsa interpretação que quando eu trago a ludicidade, eu tenho tendências de permissividade. E não, a gente precisa saber, assim, qual é o objetivo? O objetivo é eu dar banho 8 horas da noite para depois começar uma rotininha do sono, né, e colocar a criança para dormir. Então, se o objetivo é dar banho, eu posso fazer aquele objetivo de uma maneira mais leve, usando a ludicidade. Hoje você quer tomar banho com bolinhas de sabão ou com uma música divertida? Entrar no mundo da criança para trazer ela para o seu. E às vezes é só trazer uma ideia criativa, uma dinâmica ali mais lúdica, infantil, onde eu consigo envolver a criança, né, no que eu preciso em si, e eu consigo um banho com mais leveza, muitas risadas, um ambiente mais leve. Então a gente precisa pensar nisso. A brincadeira, o lúdico é estratégia para o fim. Outra coisa que eu acho difícil, comer tudo que você coloca no prato. Aquele prato colorido, bonito, cheio de legumes, salada, só que também todos os outros elementos. Como é que se faz isso? Primeiro, os pais precisam ser exemplos, né? Então, tem muita gente que quer que o filho tenha uma alimentação super saudável, mas o próprio pai ou a mãe tem uma restrição, é mais difícil. Então, se faça como exemplo. Coloque a criança para cozinhar junto com vocês, peça ajuda, a criança ama colaborar. Quando a gente pede alguma ajuda, a gente está falando que confia na criança, então a gente trabalha a autoestima e deixa ele criar ali no momento, participar, colaborar, que hoje é o segredo, né, de uma família unida, com união. Então, ser exemplo, colocar a criança para participar, né, mostrar que provar não é só uma vez e está ruim, a gente pode tentar.
o mesmo alimento, ele tem gostos diferentes. Eu sempre dou o exemplo da pipoca. Então, o milho na praia, com a manteiga, tem um gosto. O milho da pipoca, outro gosto. O creme de milho é outro gosto. Então, a gente precisa, às vezes, transformar um alimento que não gosta muito. Crianças com restrições alimentares, o que a gente faz é pegar aquele alimento que ela já tem, né, a proximidade, por exemplo, batata, e colocar variedades da batata. Batata ralada com creminho, a batata frita, o purezinho de batata, porque aí a gente vai trabalhando uma dessensibilização, o que é conhecido para trazer o mundo desconhecido, né, daquilo que me gera um pouquinho de segurança. Na forma de variedades mesmo, né? Isso. E quando só um dos pais tem todas essas questões, né? Quer aplicar esse tipo de educação, mas aí não tem a colaboração de outra parte. Tem também uma saída, uma dica? Tem, sempre tem. E isso é muito comum, né? Até para poder levar a terapia, né? Normalmente tem alguns que acham que não acreditam. E assim, é 1 mês e meio, 2 meses de terapia, esse pai vem, porque ele vê uma mudança significativa na criança. E aí fica mais fácil. E quanto mais ele consegue participar, vale muito do profissional. Envolver esse pai, trazer de uma forma ali científica, comprovado, com resultado, é muito importante. 2 coisas importantes na terapia para a criança. Ela tem que gostar, ou adolescente, né? Tem que gostar de participar, de ir à terapia e tem que ter resultado. Isso tudo não tem como deixar de lado, né? A família tem que ver um resultado. E é um resultado que já aparece a curto prazo. Você já começa a ver que a criança traz um repertório emocional diferenciado, ela consegue identificar as emoções e os pais se despertam com isso. Então, eles acabam vindo e aderindo ao processo também. Mas no começo, a gente tem que acolher a família como eles vêm pra gente, né? Yara, hoje em dia, né, não sei se devido a um maior número de diagnósticos, maior número de profissionais da área, eu não sei exatamente qual a resposta para isso, mas a gente tem um aumento muito grande de pessoas com problemas de saúde mental dos mais diversos, né? E acredito que dentre eles, muitos são gerados a partir de traumas, né? E muitas vezes traumas de infância, né? Então, assim, a minha pergunta é, a educação positiva, ela pode fazer com que a gente evite esses traumas nas nossas crianças de hoje? Sim, com certeza, porque eu tenho uma educação de troca, onde eu ouço, onde eu dou abertura para o diálogo. O trauma é uma coisa, né, que está ali, um nozinho que a gente fala, pega um novelinho de lã, faz esse nozinho e fala, a gente tem que ir tirando um fio por vez para poder entender quais são essas dores que a gente guarda dentro do coração. Sempre de uma forma, usando uma metáfora, algo ali, né, figurado, mas ela pode sim prevenir isso. A gente precisa sempre entender a questão do diagnóstico, que se existe estado, traços e transtorno. Então, hoje existe muito diagnóstico, mas existe muito autodiagnóstico de um transtorno que não necessariamente é um transtorno. Pode ser traços daquela personalidade. Por exemplo, a criança não dormiu a noite toda, né? Foi para uma festa e a rotina era dormir 8 horas, dormiu às 10. Aquele dia, no dia seguinte, ela pode ter um estado de desatenção. Ela está mais desatenta por conta de um episódio pontual. Agora, tem crianças que são mais agitadas, que estão focadas com tudo e acabam esquecendo a mochila, esquece, são mais desatentas. Mas não necessariamente tem o transtorno de TDAH. Para você ter um transtorno, você precisa de um monte de critério diagnóstico, de tempo, de frequência, né? São outros parâmetros que eu acho que dá para a gente conversar até um outro dia sobre isso também. Com certeza. E é que eu fico pensando, né? Evitando os traumas de infância, evita esses problemas de saúde mental na adolescência, na fase adulta e até doenças físicas mesmo, né? As doenças psicossomáticas, né? Que tanto se fala, que são geradas por meio dessas questões emocionais, né? Então, é muito bacana, né? Tudo isso que você está trazendo aqui pra gente hoje. Só pra gente entender, birra. A gente sempre tem uma criança que ali faz uma birra, né? É difícil a gente evitar isso nas crianças. Como é que a educação positiva lida com a birra? Isso. A gente precisa compreender sempre as necessidades. Então, tentar fazer uma leitura, trabalhar com esses pais, essa leitura desse momento da birra. E tem estratégias também, né, para poder
se comportar naquele momento. Então, uma criança que se joga no chão, deixa uma situação constrangedora ali para os pais, tirar a criança daquele lugar. Existem várias estratégias. A criança, o bebezinho, quando ele nasce, ele não tem muita percepção sensorial. Então, ele não consegue enxergar, ele tem aquela visão turva, ele não tem ainda o tato, né, o paladar. Mas ele tem, de uma forma primitiva, o tato e o olfato. Tem um livro muito bacana que chama O Cérebro da Criança, que ele fala que o nosso cérebro é como se fosse uma casinha. Tem a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo é a parte mais primitiva. E a de cima é onde eu estou ali, né, dos pensamentos. A birra fica aqui. Para eu poder me conectar com a criança, eu preciso descer na parte de baixo. Como? Através, talvez, desse tato e desse olfato que são mais primitivos. Então, quando você abraça a criança, faz um carinho, ou tem o cheirinho da calma, que é uma estratégia que vocês já combinaram antes do momento da birra. Tudo isso são estratégias que podem auxiliar. Ficou aí a resposta, então, da Yara Machini, neuropsicóloga, ou melhor, psicóloga infanto-juvenil, psicóloga clínica, né, Yara? Yara, eu já vou divulgar aqui o seu Instagram, @YaraMachini. Esse é o seu Instagram, né? Muito conteúdo lá. Onde a gente consegue encontrar seus livros, Yara? Tem em todas as lojas. Tem na Amazon, em lojas físicas, tem bastante livros por aí. Ou no meu Instagram também. Tem as dicas lá para os pais, para muitos professores, psicólogos. É um espaço de muita troca e também tem informações sobre os livros e os recursos. Também tem as dicas da educação positiva lá no seu Instagram, né? Costuma colocar ali conteúdos? Sim, a gente tem acesso diariamente, muito conteúdo de criança e muito conteúdo para os pais também. Eu vi que você chegou a usar bastante, né, o filme Divertidamente, né? Colocou ali um pouquinho ali dos personagens, falando dos sentimentos, das emoções, que é importante a gente conhecer também, né? Olha, quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Eu estou encantada com esse filme. Eu tive o privilégio de fazer o lançamento do filme na Disney Brasil. Eles me convidaram para fazer essa palestra onde a gente traz um pouquinho da psicologia para entender, né, o que a ficção pode auxiliar. E é muito importante, porque os traumas vêm dali, das vozes que a gente fala para nós mesmos. Então, a gente precisa sempre acolher esses nossos pensamentos. É isso, Yara. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você, saber mais sobre educação positiva. Prazer te conhecer. Enquanto eu vou ali dar um recadinho, eu vou pedir para você deixar aquele último alerta sobre educação para o nosso público. Claro. Bom, é muito importante a gente sempre pensar que pai e mãe são exemplos número 1 para os seus filhos. Então, o que a gente fala impacta mais ou menos um 20%. O que a gente faz impacta 80%. Tenham atitudes positivas, respeitosas, respeitem os outros, haja com civilidade, sempre ali, né, cumprimentando as pessoas e respeitem a si próprio. Vocês são exemplo para os seus filhos e para uma educação respeitosa e para a família unida. Obrigada mais uma vez, Yara, pela sua participação aqui. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Fique com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique aqui com a gente, porque ainda tem muita coisa bacana aqui no nosso programa, nesta tarde. Eu agradeço e fico muito feliz de dividir essa tarde com você. A gente ainda tem muito que aprender, viu? Inclusive agora, a gente vai aprender, sabe o quê? A fazer um quadro decorativo com EVA. É hora do artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Olha só, vamos fazer então este quadro decorativo com EVA. Tem um monte de coisa de EVA feita aqui, muito lindo. Tudo isso é trabalho de Ivone Neri. Ivone, prazer te conhecer. Prazer muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Quanto trabalho bonito, hein, Ivone?
tudo feito em EVA. E para quem não conhece o EVA, eu trouxe aqui tem uma placa. Porque a gente compra assim, né? Uma placa e a gente transforma essa placa nesses trabalhos aqui espetaculares. Então você tem N possibilidades de criar com o EVA, né? Com certeza. É e olha só, Maravigold. a ideia hoje é essa daqui. A ideia... Maravigold, amei, Maravigold. A ideia é essa, o Maravigold, fazer um quadrinho decorativo. Então você pode colocar no quartinho do bebê, você pode dar de lembrancinhas em festa de aniversário, Olha, com gente, tema, que né? beleza. Porque a partir dessa base você pode soltar a imaginação e criar. Dá pra fazer pra criança, dá pra fazer materiais mais adultos Sim, também, decorar sim. uma sala, por exemplo, um escritório. Um escritório, né? Aí você pode soltar a imaginação a partir da base do quadro, né? Bora de lista de materiais, Bora então? de lista de material. Vamos lá, coloca na tela, por favor. Lista de material do quadro decorativo em EVA. A gente tem aí essa placa de EVA nas cores desejadas para forrar o CD. CD é o disquinho mesmo que a gente tinha antigamente, que tinha antigamente. Nossa, falacita, né? Antigamente, É um esse antigamente mesmo. assim, né? Vamos reciclar. Da minha época, né, Bem? É da minha época, mas... Então, a gente precisa de 2 CDs, meia bola de isopor de 60 milímetros, EVA marrom, que é para o cabelo, EVA bege, que é para o rostinho, fita pompom e cianinha, precisa dos 2 tipos? Não, você pode... Ou um ou outro. Você pode escolher. Precisa dos óleos adesivos, meia pérola, cola quente, cola instantânea, cola... T6000. E também tem a sanduicheira para aquecer o EVA. É necessária, então, para a gente conseguir fazer todo o processo aqui. Tá a listinha aí na tela para você, mas depois essa lista de materiais vai lá pro nosso Instagram, o Instagram do nosso programa. Então você acessa lá mais tarde, que a lista vai estar toda lá. Agora é hora de você prestar atenção aqui em todas as dicas que Ivone vai dar pra gente. Nossa artesã do dia. Isso aí. A Bora. sanduicheira, todo mundo pergunta muito, mas para fazer o efeito o EVA 3D, precisa aquecer, porque eu preciso da forma, ele é uma placa, ele precisa ser aquecido para ganhar a forma, tá? E essa ideia é bacana porque você consegue utilizar os CDs que estão lá parados, que não servem mais, então você consegue utilizar para fazer esse lindo quadrinho decorativo. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Coloquei na parte de trás e cortei aqui, ó, no EVA. Esse aqui é um tipo de EVA também, tá? Ele é um EVA atualhado. Você vê que é uma textura diferente. E você pode ter estampado, hoje tem diversidades, tá? Então, vamos supor que eu não quero usar um tecido. Se você quiser usar tecido também, você pode forrar o EVA com tecido. Ou você já pega esse que é mais fácil, né? Olha que belezinha, gostosinho. menina. Eu nunca tinha visto. E ele tem diversas cores, estampas. Então, você pode aí soltar a imaginação. Aqui eu vou usar a cola instantânea e vou colar essa parte aqui de baixo. Porque eu ainda falei, né? Um monte de tipos de cola, né? Porque cada uma serve para um material. Sim, isso é muito importante de falar, porque cada cola para um tipo de material. Então, aqui eu tô colocando EVA no EVA, eu uso cola instantânea. Quando eu for colocar o tecido, que é a cianinha, aqui, eu trouxe uma aqui, que eu vou colocar aqui no meio, eu até escolhi ela aqui rosinha para combinar. Aqui, eu vou colocar uma faixa aqui para disfarçar essa emenda. Então, aqui eu já posso usar ou a cola universal, que eu não sei se eu coloquei ela aí, ou a T6000, tá? Ai, meu Deus, já caiu tudo aqui, meu Deus do céu. Aí ela abriu e já espatifou toda. Então, aqui, ó, eu posso colocar essa, tá fechadinha. E colocar a fitinha. Faz parte, trabalhar com cola é assim mesmo. Nossa, já espalhou toda, mas não tem problema porque ela é transparente, então ela não vai atrapalhar. É só a gente dar uma limpadinha. Deixa eu pegar um papel aqui para dar uma limpadinha. Ou a T6000, que ela também já tem o bico aplicador, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, ela é transparente, ela não vai atrapalhar o material, não. Vou pegar a tesoura e cortar. Aqui a pontinha. Aqui você usa a fitinha que você quiser, tá? Então, aqui eu vou colocar com cola quente, que vai ser um pouquinho mais rápido, e a parte que vai ficar aqui atrás, que não vai aparecer. Também poderia ser essa fita pompom aqui que você disse, Essa fita né? pompom eu vou colocar em volta, para disfarçar, para dar o acabamento em volta. Ó, É você bacana viu? ter 2 tipos de fita, então.
É legal ter 2 tipos de fita, que se você Igual ver aqui aqui, nessa, né? eu coloquei a cianinha, tá vendo? Aham. Eu coloquei a cianinha. Aqui eu coloquei essa pra combinar com a fitinha lá, rosinha, que eu trouxe um pouquinho mais pink. Aí eu trouxe ela. Eu coloquei aqui primeiro, antes de colocar aqui, porque eu quero esconder essa parte aqui, tá? Sim. Então eu vou fazer isso, tá? Cola quente ou cola instantânea. Por quê? Aqui eu tô usando CD e EVA, tá? Então, aqui você só coloca e posiciona. Olha só. A pompom eu uso para fazer o disfarce lateral, porque quanto mais você dá o acabamento na tua peça e você deixa o acabamento sempre Fino, né? fino, impecável, bonitinho, você tem mais, né, valorização. Agrega valor, né? Agrega valor ao seu trabalho. Exatamente. E aí nós temos, então, aqui o CD forradinho, frente e trás, nós vamos para a cabecinha. Essa parte da cabecinha, nós usamos uma bola de isopor de 60. Só metade dela. Só metade dela. Então, você vai cortar ela aqui na metade, tá? Metade. Não vende só metade? Não. Não vende? Não. Não vende só metade, vende ela inteira, mas é legal que você faz 2 quadrinhos com uma bolinha. É isso. Não compre só metade. Compre ela inteira e faça 2 e venda. Aproveita, né? Eu Sai mais imagino barato. assim, um kitzinho com 3. Aham. E você colocar ela disponibilizada assim na parede, 3, fica mais bonitinho, né? Uhum. Então, aqui você vai dar uma leve pressão, tá? Vai dar uma leve pressão pra você dar uma achatadinha. Uma achatadinha No rostinho. no rostinho, tá? Pra ele não ficar muito, né? Dar uma achatadinha no rostinho. Aqui eu vou pegar um pedaço do EVA e vamos aqui aquecer, porque agora que a mágica Tá aí o acontece. trabalho da sanduicheira. Você Aqui. coloca um papel ali. Esse papel eu coloco, todo mundo me pergunta dele porque ele tem relevo, tá vendo? E se eu coloco ele direto aqui, Aí ele vai ficar todo ó, frisadinho. tá vendo? Dá pra câmera pegar que fica frisadinho? Ó lá, aparece as marquinhas. E quando você coloca o papel, mesmo você fechando aqui, essa parte de cima pra aquecer, se você, né, for mais rapidinho, aí, ó lá. Ele vai amolecendo, ó. Ele vai amolecendo. Aqui eu vou deixar um pouquinho fechado por causa do ar, tá? Tá. Senão ele não aquece. E aí, cabelinhos, enquanto ali aquece, você vai fazer tipo como se fosse uma folhagem, uma folhinha, ó. Corta num molde de folhinha. E o EVA, ele risca muito fácil. Eu risquei ele, aqui, ó, já amoleceu, ó. Tá bem molinho, olha só a mágica acontecendo, ó. Estica Olha um o brilho, pouquinho ali. você consegue ver que ele dá até um brilho? Fica lindo. Ele dá até um brilho, ó. Aí você já tem o formato Do aqui, rostinho. ó, do rostinho. Aqui, ó. Você vai colocar cola, você vai tirar o excesso, tá? E ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já usei olhinho adesivo. Olhinhos adesivos eu acho prático, porque você já coloca. O máximo que você Já vai tá fazer pronto. é pintar os cílios. Tá vendo? Aqui eu pintei os cílios, mas se você não tiver prática com pincel e tinta, você pode usar caneta permanente. É uma Sim. caneta de ponta fina. Eu até trouxe ela aqui, ó. É uma caneta de ponta fina, ela tem 2 pontas, ó. Uma mais fininha e Uma outra mais um pouquinho mais fininha grossa. e a outra um pouquinho mais grossa. Então, você apoia melhor e faz os cílios sem problema nenhum. Caso você não tenha muita agilidade com pincel, tá? Mas pode ser feito com pincel com tinta PVA ou acrílica, tá bom? Vai treinando também, né? Vai treinando, isso, vai treinando, porque... até chegar uma hora que consegue. Aqui eu tava falando que é A muito... boquinha você fez com essa, é isso? A boquinha eu fiz com essa. Aqui eu fiz com tinta PVA, Aham. tá? Tinta PVA ou tinta acrílica. Essa daí é PVA. Essa é PVA, tá? Boquinha, narizinho, né? Colei os olhinhos e fiz aí com tinta. Aqui eu falo que o EVA, ele risca muito fácil. Então, assim, como você vai fazer aqui o molde do cabelinho? Você vai riscar e se você apertar um pouquinho com algo com ponta, ó lá, já marca. E aí Já você vai ter marca. aqui os modelinhos. Quase destaca, né? E se você apertar um pouquinho mais, ele até Dá pra destacar sem precisar Destaca. da tesoura. sem precisar da tesoura. Mas aqui você vai cortar essa parte, vai colocar na sanduicheira, ela vai aquecer e conforme ela vai aquecendo, o EVA vai levantando, olha lá. Quando ele levantar,
você vai dar o formato. Aí você pode até usar a bolinha aqui, ó, para dar o formato aqui do cabelinho, para ele não ficar tão estático. Então, você já dá aqui... Retinho, né? Você já dá aqui o formatinho, tá? Então, dando o formatinho do cabelo, eu já vou tirar essa parte aqui. A gente vai para a montagem do quadrinho. Então, eu tenho aqui a cabecinha, que eu vou colar, posicionar ela e colar. Aqui eu posso usar a cola quente mesmo, porque aqui é isopor, EVA e tecido. Então, pode ser aqui a cola quente, tá? Vai sustentar melhor, né? Vai sustentar melhor, ela vai secar e ela vai aderir melhor. Então, você posiciona e pressiona um pouquinho. Ai, tô fofa, né? Já tá ganhando forma. Já tá ganhando forma. E o cabelinho é o seguinte, aqui você vai posicionar, ó. E aqui você vai usar a cola instantânea, tá? Porque EVA no EVA pode ser a cola instantânea. Então, você coloca uma aqui, posiciona. Você pega outra, um pinguinho. Pouca cola, tá, gente? Senão você vai acabar fazendo a lambança. A não ser que ela pegue você de surpresa quando você abre a tampa. Se ela não cair toda quando você abrir... Né? Igual aconteceu aquela hora, né? Ai, nem fala. Mas você vê que bacana é você saber utilizar as colas corretas. Por quê? Como ela é transparente, você percebeu alguma coisa aqui? Não. Nada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fosse uma outra qualquer, de repente ia ficar aquele respingo de cola, feio, cola, né? manchado. Você não percebeu nada. Olha lá, perfect. Não. E aqui você vai posicionando o cabelinho de acordo com o que você quer, ó. Tá vendo? Você vai colocando, eu quero de ladinho, eu quero ela... Olha só. Olha, que belezinha. Gente, que belezinha. Tá ficando muito fofo. Aí você vai dando só uns pinguinhos de cola. E aqui eu coloquei mais um. Eu tenho mais um, eu tinha feito mais um. Para colocar assim como uma franjinha a mais. Então, aqui, ó. Você vai colocando, vai posicionando. Vai deixando a sua bonequinha simpática, né? Olha, uma franjinha caidinha na testa. Uma franjinha de lado. Olha, põe aqui o pinguinho. Toda Maravigold, como você disse. E beijos. Eu amei Maravigold. Para as minhas Maravigolds que assistem. É assim, menos que isso não pode. Não pode. Lógico que não, imagina. Essa aqui, eu fiz um truquezinho. Que é uns coquezinhos aqui do lado. Ela tem um coquezinho. Como que é feito esse coque? Eu pego o EVA, pego um estilete e faço tirinhas assim, tá? Essa tirinha... Mantendo as pontas. Mantendo as pontas, tá? Por quê? Vai ser mais fácil de você dobrar. Porque se essas pontas estiverem soltas, para você ficar enrolando e colando uma por uma, é mais difícil. Então, você coloca assim, dá uma leve esticadinha e faz isso aqui, ó. O EVA, ele tem uma flexibilidade e você vai conseguir fazer o seu coque. Lógico que você vai pingar uma colinha aqui e ele vai ficar assim, ó. Ó. Olha que belezinha. 2 coquezinhos. Ó, eu peguei a colinha aqui atrás, conforme eu fui enrolando. Então, você vai enrolando, ele já vai dando a forma, ó. Enrola, enrola, enrola. E você já vai fazendo o coque. Tá? Enrola no dedo, cola atrás. Exato. Isso é truque de cabeleireira, porque além de tudo eu sou cabeleireira, né? Então a gente ainda traz os penteados para as bonecas. É bom, então a gente faz coque. Pega uma técnica, aplica na outra e dá tudo certo. Olha que belezinha. Eu falo assim que quando chega... Não é à toa, né? Que as suas meninas têm cabelos tão maravilhosos. Eu falo que quando chega nessa hora do cabelo, todas elas vão para o salão, né? Eu falo assim, todas elas vão pro salão, vão fazer o cabelo. Como vão ficar os cabelos das... Agora é hora da beleza. Bonitas, agora é hora da beleza. Tem make, todas elas têm make, gente. Usa maquiagem, essa aqui também vai usar. E os cílios delas? Não é qualquer coisa também, não é qualquer coisa. Filha. Olha os cílios dessa menina. Os cílios tem que estar poderoso. Eu vi você falando que sua filha faz cílios, não é? Ela é lash designer. Ó, a técnica da filha já vem pra mãe. Entendeu? As bonequinhas vêm tudo com cílios bonito. Cabelo, make, Maravigold. Maravigold. Para ficar aí bem apresentável. Aí aqui,
Olha só, o quadrinho já tá nascendo, gente. Cadê? Olha que lindinho. Aqui. Tá quase no fim já, né? Já, olha só. Deixa eu ver. Olha como é prático, rápido e você consegue aproveitar o que você tem em casa. Meia bola de isopor? Meu Deus, gente, isso é então assim, é muito rápido. Aqui eu fiz uma fitinha, porque ela tem que ter uma fitinha bonitinha, né? Um lacinho, coisa linda. Um lacinho, porque tem que ser cola quente. Aqui é cola quente, tecido, porque eu quero que cole rápido. Poderia ser a universal também, mas ela tem um tempo maior de secagem, tá? Eu escolhi uma florzinha para colocar. Ai, a gente é cheio de... Vou até virar aqui. Cheio de acessórios, né? Nós temos pérola, nós temos flores, nós temos rosas. E nós temos... O que quiser, nós temos. O que quiser, nós temos. Eu vou posicionar essa branquinha. Eu gostei dessa branquinha. EVA no EVA pode ser cola instantânea. Aqui, eu tô usando a número 2, porque a cola instantânea, ela tem uma viscosidade por número. Então, tem a mais líquida, a mais grossinha. Então, intermediária, a número 2, ela não é nem tão fina e nem tão espessa. É importante saber, né? É importante por quê? Porque é o tempo de pegamento que fala? É o tempo de curagem que chama. É o tempo de cura da cola. Tá. Então, aqui, ó, você viu que eu posicionei? Já foi, né? E aí, você pode usar a T6000, que ela tem um biquinho, que é um aplicadorzinho, tá vendo? E ela vai fazer aqui, ó. Eu quero deixar meu quadrinho fofinho, vou pingar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar... Aí, essa hora é importante o óculos, porque a gente vai acertar. O biquinho da cola vai ficar... São bolinhas, ó. São as meia pérolas, né? As meias pérolas aqui. Tem um pegador de meia pérola, gente, mas eu acho que eu nem trouxe ele. Então, você vem aqui com a mãozinha mesmo. Eu coloquei aqui. E olha só, põe aqui em cima. É porque ela é tão pequenininha, né? Às vezes você fica, tipo, caçando. E... finalizando. É a pompom, a fita pompom. A fita pompom, porque olha só, estamos aqui com um trabalho todo direitinho, lateral, fizemos. Mas você vai entregar isso aqui? Não dá, você não vai entregar isso aqui, né? Aí você finaliza. Posiciona aqui e a gente vai finalizar. Eu quero o pompom que apareça para esse lado. Eu quero cobrir toda essa parte. Aqui eu posso usar a cola quente também, tá? Porque vai me... Só que assim, gente, não exagera na cola quente, tá? Não exagera. Não fazer aquela lambança também, né? Não, é exatamente, para ela não ficar grosseira. Porque se você coloca muito, o que acontece? Ela vai ficar com relevo, né? Ivone, aquela altura. Último processo é esse, né? Nosso tempo já tá acabando. Eu vou te perguntar o custo para fazer um artesanato como esse, um quadrinho decorativo de EVA. Gente, você usa o que você tem em casa, então você vai gastar super pouco, né? O que você vai ter mais gastos aqui são as fitas, né? Essas fitas eu já até tinha em casa, eu nem tenho o levantamento correto, mas coisa de 10, 12 reais, se você... É pouco, é muito pouco, tá? E aí você faz o seu cálculo para revenda, você calcula seu tempo hora trabalho, aí tem uns cálculos a mais para você fazer e vender ele por um preço bacana, dá para você tirar um lucro bom. E vender aí, olha, gente, finalizado. Olha que belezinha, gente, eu amei. Dá pra você ter um E look aí você faz uma bom. Duplinha, né? Olha só que fofura. Olha, gente, que beleza. Faz a duplinha pra colocar ali no quarto do bebê, no quarto da menininha. Dá pra fazer com tema de menino, né? Dá pra fazer com tema de profissionais. Importante. Olha aqui esse, ó, por exemplo, que você fez no tema costureira, né? Essa aqui é personalizada, é uma pessoa que manda foto e fala assim, eu quero que me faça assim. Então, eu reproduzo a pessoa em bonequinha. Vou fazer você de bonequinha. Então, eu vou pegar acessórios, cabelo e tal, e vou dar a sua carinha ali na boneca. E aí você faz com o microfone. Faço com o microfone. Né? De repórter. Até ontem eu tava trabalhando como repórter. Agora eu tô aqui no nosso programa. Então, exatamente. Né? E aí é uma belezinha. Parabéns pelo seu trabalho, Ivone. Obrigada. Eu amei demais. Você coloca lá Ivone Neri também. Você consegue também acessar as redes sociais. Lá aparece o Arte e Decoração também. Se você colocar Ivone Neri com Y. É isso, Ivone. Amei, viu? Amei te conhecer. Amei seu trabalho. Adorei. Parabéns, viu? Obrigada. Espero que você volte pra ensinar a gente a fazer uma bonequinha dessas. Exatamente. Vamos marcar uma bonequinha dessa, faz sucesso. Não é? Faz muito sucesso. Então vamos marcar uma bonequinha. Aí. Logo, Ivone volta pra ensinar a gente a fazer uma bonequinha.
Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Tem assunto importante sobre como lidar com as dores crônicas no inverno. Não sai daí, não. O nosso programa já está de volta. Muito obrigada pela sua companhia. Seja bem-vindo quem está chegando agora. A gente já teve muita coisa bacana aqui no nosso programa nessa tarde. A gente já aprendeu a fazer quadro decorativo com EVA, teve artesanato agora há pouco. Depois você pode rever o nosso programa lá no YouTube, no Hit TV ao vivo, caso tenha perdido. A gente também já falou sobre infância, sobre educação positiva. Um bate-papo muito legal que a gente teve aqui também. E agora o assunto são as dores crônicas no inverno. A gente tem dificuldade aí de lidar com essas dores, né? Mas a gente tem aqui o doutor Fabiano Fonseca, que é ortopedista especializado em coluna e vai ajudar a gente, né, doutor? Prazer, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É nós que agradecemos, viu? Você está aqui hoje para ajudar com um assunto que é tão importante, porque, pelo que eu vi, doutor, uma pesquisa mostra que 37% dos brasileiros acima de 50 anos têm dores crônicas. Sim. É isso mesmo? É exatamente isso. Ou seja, muita gente, né? Dor crônica é o que a gente denomina que tem algum tipo de dor além de 3 meses. A gente já começa a considerar uma dor crônica, né? E a partir disso a gente começa a pesquisar qual é o motivo, a causa daquele tipo de dor. Então, como a gente afirmou agora, até 1/3 da população, até 37%, 40%, sofre de algum tipo de dor crônica. E essa dor crônica ela é exacerbada nessa época do ano do inverno, né? Por vários motivos, né? Não só de a gente ficar mais tempo parado, né? As pessoas praticam atividades físicas, se movimentam mais durante o verão e no inverno, principalmente, a gente fica mais parado, mais quieto. Tem uma questão da idade aí também, doutora? Meu irmão, eu tenho um irmão, meu irmão Júnior, ele costuma falar que a gente chega na idade do condor. Passou dos 40 anos, começa a ter dor. Aí condor em tudo quanto é lugar do corpo, é isso mesmo? Não só devido à idade, mas juntamente com as alterações degenerativas, né? Nós vamos ter os desgastes naturais do próprio envelhecimento, né? E esse desgaste leva a ter um quadro de dor, né? O problema articular, ele é natural, todo mundo tem com o envelhecimento, né? Associado a alguma doença, por exemplo, alguma doença reumatológica, uma doença articular. Os próprios problemas na coluna são as principais causas de dores crônicas, né? E com isso, no inverno, a gente tem uma exacerbação desse quadro doloroso. O paciente, ele ficou mais quieto, mais parado, parou de fazer atividade física. Com isso, a gente vai ter mais contratura muscular. A nossa circulação também diminui. Existe uma vasoconstrição periférica também. E com isso proporciona um ambiente que tem mais rigidez articular. A gente precisa de uma lubrificação para aquela articulação, para aquela junta ter uma movimentação. Aquele líquido sinovial que faz a lubrificação da nossa articulação, ele se torna mais espesso no inverno, com a diminuição da temperatura. Então, essas oscilações proporcionam um ambiente onde tem um quadro mais doloroso. No nosso corpo, nós temos alguns receptores de dor, que são nossos receptores, e alguns receptores térmicos também. E por isso que nessa época a gente tem um quadro, um ambiente, né, de mais dor para aquelas pessoas que já têm a dor crônica. E quando a gente fala de dor na coluna, por exemplo, agora no frio a gente fica mais encolhidinha assim, né? Eu mesma fico toda contraída, assim, quando eu estou sentindo muito frio. E isso também acaba gerando uma dor nas costas, no pescoço. Sim, né? A contratura muscular, a falta de movimentação, né? O corpo tem que estar em constante movimento, né? A gente é feito para estar movimentando todos os dias, diariamente. Então, essa contratura, essa falta de movimentação, ela leva também a aumentar quem já tem algum tipo de dor. Doutor, outra coisa que eu ouço muitas pessoas falando, né? Alguém que já fez algum tipo de cirurgia em algum osso, por exemplo, também acaba sentindo mais dor naquele ponto no inverno. Isso acontece também, né? Sim.
aquela região, por exemplo, quem sofreu por alguma fratura ou fez alguma cirurgia por algum motivo, ela tem uma cicatrização, né? No caso do osso, aquela cicatrização, ela forma um calo ósseo em volta de uma membrana que a gente chama de periósteo. O periósteo, ele tem uma grande ramificação de inervação, ele é muito sensível. O osso em si não causa dor, o que causa dor é o periósteo. E aquela cicatrização em volta do periósteo é uma área muito sensível, principalmente às variações de temperatura. Então, por isso que pode ter mais dor nessa época que a temperatura diminui, né? E a movimentação, o exercício, aquecer aquela região, a gente manter a temperatura do corpo sempre mais elevada, isso ajuda a diminuir o quadro doloroso. Então, por isso que a gente fala, se agasalhar bem, manter a temperatura sempre mais elevada, isso ajuda a diminuir também o quadro de dor. Lembrando que se você que está em casa tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre dor crônica, né, independente de ser no inverno ou não, tem alguma dúvida? Manda sua pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Esse número que aparece aí na sua tela, tá aqui o doutor Fabiano para responder as nossas dúvidas, né? Ortopedista Fabiano Fonseca. E aí, doutor, então você já passou aqui 2 dicas, né, de como lidar com as dores crônicas no inverno. Então, a gente já tem a primeira dica que não é para parar de fazer exercício no inverno, gente, né? Então, Exatamente. É isso, tem que se movimentar. Manter o exercício físico regular, né? O exercício físico é bom não só para retirar a sua dor, para evitar que você tenha um quadro álgico, mas manter a sua qualidade muscular. Ganhos musculares também evitam ter dor crônica. Outro ponto positivo também do exercício é manter a mobilidade articular. Quanto mais alongamento a gente manter, fazer exercício para estimular essa mobilidade, melhora a lubrificação daquela articulação e com isso a gente vai diminuir também a rigidez e com isso a dor. Então, o primeiro ponto é fazer atividade física. Segundo ponto, a gente manter as áreas, manter o nosso corpo também sempre aquecido, tá? Com roupas que vão deixar você numa temperatura mais próxima do ideal, porque o nosso corpo, a temperatura corpórea nossa é em torno de 36 graus e meio. No inverno, a gente no Brasil está acostumado a chegar a temperaturas às vezes até inferiores a 10 graus, dependendo da região, né, que a gente mora e vive. Então, por isso que manter essa temperatura corpórea próxima, né, dos 36 graus e meio é o ideal para a gente também evitar esse quadro álgico, né? Começou a sentir dor, se aquece, é isso? Se aquece, mantém durante o dia. Outro ponto importante é fazer exercício no período da manhã, durante o dia. Evitar... Que é para manter o corpo quente. Manter o corpo quente, né? Porque as variações de temperatura brusca é muito ruim para o corpo. Então, se você fizer atividade física num horário que a temperatura está mais baixa, por exemplo, fazemos exercícios menos 10 graus Celsius e depois temos de elevar a nossa temperatura durante a atividade física, então essas variações são muito ruins. Então, fazer durante o dia, quando a temperatura estiver mais elevada, ajuda também a diminuir a dor. O alimento quente costuma aquecer o nosso corpo. Sim. Também é recomendável para dor crônica? Alimentos quentes, os líquidos, né? Chás, cafés, isso daí também ajuda a temperatura corpórea a manter mais elevada. Tomar uma sopinha, né? Um caldo bem quentinho nesse frio, uma beleza, não é não? Ajuda muito, ajuda bastante a gente evitar ter dor. Porque a dor não é só um componente que a gente fala que a pessoa tem uma lesão, né? Existe alguns componentes psicossomáticos também associados àquelas pessoas que têm dor crônica, né? O inverno é uma época do ano mais chuvosa, ela tem menos sol, as pessoas convivem com menos, né, durante o dia a dia. Então, esse componente psicológico também da pessoa de ter menor convívio social, né, de ter menos atividades externas no dia a dia, também deixa a pessoa um pouco mais desmotivada, né? Isso daí também leva ao aumento da dor crônica. Esse componente psicomático também que piora tudo, né? Aumenta esse quadro doloroso. Eu vi que você mesmo falou, né, doutor, que é importante a gente manter as atividades físicas, mas também o alongamento, né?
E aí eu acho que, principalmente nessa época do ano, o alongamento é muito importante e tudo começa ali no momento que a gente acorda, aquela bela espreguiçada. É importante isso também ou não? Quem pode, né, passar alguns minutinhos na cama quando acorda, o espreguiçar nada mais é do que a gente também alongar, né? Então, alongar todas as articulações assim que acorda é muito benéfico para o nosso organismo, porque a gente está preparando o nosso músculo, preparando a nossa articulação para as atividades que a gente vai seguir durante o dia. Então, se puder espreguiçar, alongar, assim que acorda, vai te ajudar muito para passar durante o dia muito bem. A gente está vendo aí, doutor, algumas imagens, né, de pessoas justamente ali acordando com dores, né? A gente tem ali a imagem de uma senhora acordando com dor nas pernas. A gente viu a imagem também de um rapaz acordando ali, colocando a mão nas costas, né, com aquela dor nas costas e tal. Tem como a gente evitar isso ao longo da noite, né? Acordar com essas dores, dormir de uma forma mais correta também? É bacana essa orientação, principalmente agora? Existem algumas doenças, né, que limitam, principalmente com a rigidez matinal. Principalmente as doenças reumatológicas, as doenças autoimunes e algumas patologias da coluna. A pessoa, ela deita, ela dorme como uma sensação de relaxamento. E às vezes até a baixa temperatura durante a noite, por mais que você esteja coberto, né? E a imobilização, porque você fica muito tempo parado durante seu período noturno que está dormindo, causa essa rigidez articular e a rigidez muscular. Então por isso que muita gente, dependendo da patologia que tem, levanta de manhã com muita dor. E é até muito ruim para levantar. Só o ato de descer da cama já é um ato doloroso. Então por isso que levantar de manhã com muita calma, né? Tentar se espreguiçar, fazer um pouco de alongamento antes de começar suas atividades, ela vai inibir, diminuir esse quadro doloroso que tem. Retorno venoso melhora, o fluxo sanguíneo melhora e, consequentemente, vai melhorar a dor que você tem. Vale acordar ali 5 minutinhos antes e fazer o alongamento ali na cama mesmo? Ali na cama mesmo. Antes de levantar, de pôr os pés no chão, já faz um pequeno alongamento, né? Com isso já vai te preparar para as atividades que você precisa fazer. Muda a vida, muda o dia. Bastante. Porque você acordar sem a dor vai te deixar muito mais animado para fazer o resto das atividades do dia a dia. Já acorda com outra disposição, né, doutor? Com outra disposição, com certeza. Com outro humor até. Exatamente. Com outro humor, como você disse. Doutor, agora eu queria saber, tem como a gente evitar as dores crônicas ao longo da vida? Além, é claro, de mantendo hábitos saudáveis, né? Acredito que de alimentação, exercícios físicos. Existem outras orientações? Eu não tenho o que fazer, assim, todo mundo vai ter em algum momento na vida. Não é para as pessoas terem uma dor crônica. Porque o primeiro alerta é assim, se você tem uma dor que já passou 3 meses ou mais, a primeira coisa, buscar um auxílio de um profissional, para a gente conseguir identificar essa causa, né? E ter um diagnóstico do motivo de você ter essa dor crônica. Seja ela, pode ser uma dor de coluna, que é a primeira causa, né, de dor crônica na população mundial. Segunda causa é cefaleia, dor de cabeça, né? E terceira causa são as dores articulares, por problemas reumatológicos, por doenças autoimunes ou de desgastes mesmo, entendeu? Então, primeira coisa é identificar essa causa. Segunda causa é fazer o tratamento. Né? Tratar o mais rápido possível. Tratar o quanto antes, lógico, com a ajuda de um especialista na área, seja por meio de uma atividade física, de uma reabilitação, ou até alguns casos tem que usar alguma medicação. Medicação não só para dor, como para tratar aquela doença. Mas é um tratamento ali de curto prazo, ou de que seja um prazo mais longo, mas finaliza, tem cura, tipo assim. Algumas pessoas têm de fazer um tratamento por muito tempo, né? Longos períodos. Pacientes portadores, por exemplo, de fibromialgia, é uma doença que vai carregar essa dor crônica durante muitos anos. Então, às vezes, tem pessoas que ficam décadas com dor crônica, né? E às vezes é um tratamento mais paliativo, mas tem que buscar o tratamento para ter uma melhora dessa qualidade de vida e ter esse ânimo e disposição para poder desempenhar o resto do que você precisa do dia a dia. Então, assim, tem doenças crônicas que não vão ter cura, vão ter tratamento. Algumas delas vão ter cura,
seja por meio de remédio, por meio de cirurgia, mas a gente tem de buscar esse tratamento. Doutor, aquelas bolsas de água quente, massagem, dependendo da dor, também ajuda agora no inverno? Né? Bolsas de água quente, massagens terapêuticas ou relaxantes, né? Isso vai ajudar bastante a diminuir não só a rigidez articular, como a contratura da musculatura. Eu acho que isso daí deve ser feito o máximo possível, como é uma terapia adjuvante a tratar essa dor crônica. Falamos então aqui, doutor, da atividade física, do alongamento, da alimentação quentinha, da bolsa de água quente, da massagem. Falta alguma dica para que as pessoas aprendam a lidar, né, com essas dores crônicas no inverno? Não parar nenhum tipo de terapia. Né? Se a pessoa ela já vem com uma dor crônica fazendo algum tipo de tratamento, tem que ser mantido principalmente durante o inverno, né? Porque é a época que a pessoa mais deixa de fazer as terapias. Então, as dores crônicas, a gente estimula os exercícios, estimula a ter as atividades sociais durante o dia, né? Para poder, aquele componente psicológico também, psicossomático, que é um dos grandes fatores que influenciam na escala analógica da dor de cada paciente. Então, são esses os principais fatores. Tá certo. Então, a gente tem aí todas as dicas já do doutor. Vou deixar seu Instagram, doutor? Por favor. Tem algumas dicas lá pra gente também? Tem bastante. Alguns conteúdos, Tem né? bastante Falando conteúdo. aí dessa parte da sua especialidade, né? Você é ortopedista especializado em coluna. Sim, exatamente. Então, tem aí as dicas do doutor Fabiano Fonseca, @Dr. Fabiano Fonseca, lá no seu Instagram, né? Exatamente. Tem mais alguma rede social? Todas são @Dr. Fabiano Fonseca. Quem tiver alguma dúvida depois pode mandar que eu respondo todo mundo e poder ajudar o máximo possível aí evitar ter essas dores crônicas no inverno. Aquela última mensagem, doutor, para a gente encerrar o programa, um alerta que você queira passar para o nosso público. O principal que o público tem que lembrar é praticar atividade física dentro da sua limitação, né? Não exagerar, principalmente nessa época do inverno, porque pode vir juntamente lesões, né? Então, fazer mobilidade articular e se exercitar o máximo possível. Se exercitar o máximo possível, até porque é bom para a saúde como um todo, né? Como um todo, exatamente. A alimentação também, a gente sempre deixa aqui aquela dica da alimentação saudável, né, doutor? Exatamente. Alimentação e prática de exercícios vão ajudar a diminuir bastante nosso quadro doloroso. Doutor, só para a gente também deixar uma dica aqui, né? Você que trata de coluna e tal, acho que é importante a gente falar também de tênis. Muitas vezes a gente não fala, né, sobre o tipo de tênis para se usar ali na atividade física. O calçado, ele é extremamente importante, né? Para a pessoa, principalmente, que vai fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, um calçado adequado para aquele tipo de pisada que a gente tem. Né? Muita gente tem um pé mais chato, que é um pé mais plano, às vezes tem um pé mais curvo, pisa mais com a parte da frente do pé ou com a parte do calcanhar. Então, dependendo do tipo de biotipo que cada pessoa tem, a gente vai ter, logicamente, um tipo de calçado. Mas, basicamente, para todo mundo entender, um calçado com um sistema de amortecimento bom, tá? Isso é muito importante para qualquer tipo de pé, e com a parte traseira posterior um pouquinho mais alto, porque a gente vai ter uma parte posterior mais alta e o pé vai ter uma caída. Com isso, propicia uma pisada melhor e um alinhamento melhor também da coluna. É isso, é mais uma dica, então, para evitar as dores crônicas, né, doutor? Agora sim, finalizamos nossa lista de dicas. Obrigada, doutor. Eu que prazer agradeço. te conhecer. Prazer é meu. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Para que a gente possa continuar falando aí de saúde, que é sempre importante a gente trazer o tema saúde, né, aqui no nosso programa. A você que está em casa, eu agradeço muito pela sua companhia. Foi um prazer passar mais um dia aqui do seu lado. Obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente no nosso programa. Deixo um beijão para você e para sua família e desejo que Deus abençoe o resto do seu dia.